eu quero falar com vocês sobre juros, né? O que aconteceu? O IPCA veio bom, o juro futuro caiu, ontem o juro ficou mais ou menos de lado, subiu na margem ali um pouquinho, mas nada demais, juro futuro, né, gente? A curva de juros é o que eu estou falando. E o Roberto Campos Neto, que está lá nos Estados Unidos, presidente do Banco Central, falou então um pouquinho sobre expectativa de cortes de juros, né? Pode colocar aí, Matheus. O Campos Neto disse que, olha, baixar o juro vai depender de inflação seguir em queda. Vocês vão lembrar que ontem eu falei com vocês sobre isso. Você tem ainda um período, você está limpando a base, né? Você tem um efeito base de inflação mais alta, e agora vai começar um período com inflações já mais baixas, inclusive com 3 meses consecutivos aí de deflação, que deve trazer aí o valor da inflação anual para cima da meta novamente, né? É claro que todo mundo se animou por, de repente, algo que não estava previsto ter acontecido, que era a inflação chegar a 4,65, se não me falha a memória, 4,60 no ano, 4,65 está aí, nos 12 meses acumulados até março. E aí fica dentro da meta, que seria 4,75 o limite superior. Então, foi uma boa notícia, o mercado se animou com isso tudo. E foram perguntar para o Roberto Campos Neto se já está na hora de baixar os juros, e ele diz que tem que ver uma tendência de queda antes de mudar a política monetária, né? Tem que ter mais força nesse PCA, agora limpando a base de PCA alto, para ver se realmente a inflação está controlada. E aí ele também falou, pode subir um pouco mais, o Matheus? Ele falou o seguinte, ó, acho que não está aí, mas ele falou também que ele está esperando que as expectativas para a inflação ancorem, né? Que é aquele negócio que sai no Boletim Focus, falando a inflação de 2024 deve ser tanto, isso está ainda acima da meta. O Banco Central, como vocês sabem, ele olha para o tal do horizonte relevante, que é lá 18 meses para frente, basicamente, tá? Que seria praticamente lá no fim de 2024. Então, no horizonte relevante, a inflação ainda não cedeu, e é isso que eles estão esperando para começar o corte de juros. O que acontece, né? No mercado hoje, o que precifica a nossa curva de juros neste momento? Pode colocar minha tela aí, Matheus. Está aqui, ó. Próxima reunião do Copom, dia 2 de maio. Nada, né? 2 pontos aqui, talvez 2 pontos de queda, não existe, isso não vai acontecer, não tem problema. Mas junho, que tinha zerado praticamente essa ideia aqui de corte de juros aqui na curva, a curva é uma média de juros, né, futuros, então é óbvio que ela não reflete exatamente o que você está... ela precifica exatamente o que você está esperando, mas ela não consegue traduzir, né, porque vai ser uma média de forças aí do mercado, traduzir o que seria o Copom. O que está precificado na curva hoje é uma probabilidade acima de 50% de um corte de juros já em junho, no primeiro semestre, o que eu acho muito improvável, se você pensar em como o Banco Central tem se manifestado e principalmente na importância que o Banco Central dá à comunicação. Então, antes de começar a cortar, ele deve indicar que está prestes a cortar, o que não deve acontecer em maio, porque ainda a gente provavelmente não vai ter o IPCA de abril, mostrando essa queda, e também, mas deve acontecer em junho, se realmente a inflação se segurar, as expectativas de inflação começarem a cair. E aí, lá em junho, ele explicaria, então, indicaria que começaria a fazer os cortes, e o mercado precifica aqui que a gente terminaria, então, em dezembro, com Selic de praticamente 12%, tá? 1,75 ponto percentual a menos do que o nível atual, em 6 meses de cortes aí no segundo semestre. Improvável um corte tão agressivo assim, mas é o que o mercado financeiro está precificando agora. Lembrando que lá no Boletim Focus, que é fruto de pesquisas com economistas e analistas do mercado financeiro também, mas não são operadores do mercado financeiro, como é aqui na curva de juros, lá a expectativa é de uma Selic a 12,75 no fim de 2023, tá bom? Então todo mundo precificando aí alguma queda esse ano ainda, embora o Banco Central ainda não tenha sinalizado que vai começar a cortar os juros neste ano, tá bom? É isso. Além do Roberto Campos Neto, outra pessoa aí falou sobre juros e arcabouço. Nosso querido André Esteves,
presidente aí, chairman do BTG Pactual, falou que o arcabouço impede o Brasil de virar uma Argentina, né? Repetiu um pouco do que o Roberto Campos Neto já tinha falado, que ele elimina aquele risco de cauda, né? Se pelo menos tem alguma trava, né? Uma trava ruim é melhor que trava nenhuma, né? Pode subir, Matheus. Gostei da proposta do novo arcabouço, diz aí o nosso André Esteves. Gostei da proposta do novo arcabouço. Sugere que vamos para um superávit primário moderado. Chegamos lá de uma maneira transitória, mas que cabe dentro dos nossos orçamentos e talvez com um resultado fiscal para este ano melhor do que o mercado espera. Muito bem. Quem é André Esteves, para quem não conhece? André Esteves esteve preso na Operação Lava Jato 2015. Depois foi acusado de intermediar uma tentativa de pagamento a Nestor Severo, que era um diretor da Petrobras, para que ele não fizesse a delação premiada contra o governo. Né? Na época, a valores de época lá, 2015, o André Esteves financiaria 50 mil reais, pelo menos essa era a acusação da polícia, da Lava Jato, financiaria aí 50 mil reais para a família de Severo, para que ele ficasse quieto e não fizesse a delação premiada. Muito bem, 3 anos depois, a justiça arquivou esse processo, inocentou André Esteves por falta de provas contra essa acusação. Mas, além disso, né, este homem que vos fala aí, que é um grande banqueiro brasileiro, dono do BTG Pactual, também foi um dos principais padrinhos do nome de Fernando Haddad na Fazenda. Vocês vão lembrar que dias antes do anúncio de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, ele esteve na Febraban para um almoço, onde ele sentou, inclusive, ao lado do André Esteves, tá bom? Então, obviamente, a opinião do senhor André Esteves, não poderia ser diferente da que foi expressada, afinal de contas, ele é o padrinho do rapaz, né? Primeira coisa que o camarada faz, você tem que elogiar, né? Pelo menos para dar uma força, dar aquela moral, né? Olha aí, bom arcabouço, viu, meu filho? Vai lá, vai neles. Go get them, Tiger. E aí foi isso.